Olá, boa Tarde! tarde! Boa tarde a todos. Hoje estamos animadas. Estamos, mas Viemos hoje as não duas de começamos. rosinha. Sim, mas hoje não começamos nem com chá, nem com biscoito. Tu agora querias isso para todos os dias. Não pode ser, Não pode ser. Não fico pode mal ser. habituada. Não pode ser, Cláudia. E agora ia-te chamar o segundo nome. Não pode ser, Cláudia. Hoje viemos de rosinha, estamos aqui em Pandan com o nosso Rosinha. cenário. Esperamos que em Pandan também aí que em casa esteja toda a gente muito bem disposta. Nós aqui Claro que estamos sim. bem dispostas, Não não é? começaram a ver o programa, ficaram logo. Exatamente. Esta tarde vai ser uma tarde bem acolhedora. Aqui, esta tarde a meio, já estamos aqui com este mais fresquinho, mas ainda estamos bem, exatamente. E estamos aqui para aquecer a sua tarde, pronto. E aquecer a minha também. Exato. Nós somos o chazinho hoje, pode ser? Sim. Pronto. Eu sou a pode pedra de ser. gelo quando está muito frio, muito quente. Quando é muito quente, és a pedra O de gelo. chá, quando o chá está muito quente, eu sou a pedra de gelo. Pronto. Não se deve pôr água fria no chá, não sabes? Não. Não, o chá tem que para o chá ficar perfeito, todo o chá tem que ser com água a ferver. E se tiveres que... E a língua? Não. Ah. Depois arrefeces, ou esperas, ou fazes assim em várias coisinhas de vidro, ou de porcelana, ou O que whatever eu que tu faço, tenhas lá em duas casa. pedras de gelo no chá e fica perfeito. Bebo logo na hora. Pões mesmo gelo no chá. Ponho. Isso é mesmo É a sério. chique. Pronto, está bem. Pois é. Não sei se o English Breakfast, se Não eles vão dizer sei, que mas isso é, Cláudia isso é Breakfast certo. é com assim chá. feito. Pronto, ficou aqui a dica. Nunca experimentei, tenho que fazer. O meu Ai. filho gosta de chá, mas fica super irritado quando ele está muito quente. Vais Portanto, se adorar calhar esse chá. Vou experimentar. Bem, e redes sociais? Em vez de falarmos de chá, hoje não é o dia do chá. É o dia do chá. Redes sociais. Mas é o dia das redes sociais. Nós temos redes sociais, Conversa de Mulheres no Facebook e Conversa.mulheres no Instagram, para que tenha acesso a tudo. Tudo, programa, tudo das convidadas e que possa também partilhar todos estes conteúdos com os seus amigos. Exatamente. No YouTube estão disponíveis todos os programas e pode usar para si, ou como a Cláudia disse, para partilhar com uma amiga, com um amigo que está mesmo a precisar de ouvir aquela convidada, seja porque ela contou uma história de vida que traz alguma motivação, que pode ser importante e um exemplo, seja porque é um assunto interessante ou até, quiçá, uma receita que lhe interessa. Uma receita, pois é, porque nós agora também andamos nessa temos. onda. Exatamente. Ando a desafiar a Cláudia. Peço que ponham, se estiverem a ver nas redes sociais, Cláudia na cozinha a cozinhar um bolo para nós. Ponham Cláudia na aí cozinha. Cláudia na cozinha. Cláudia na cozinha. Pode ser Cláudia na cozinha. E nós damos-lhe uns biscoitos e um chá só para ela ficar animada e ela vai para a cozinha cozinhar. Pode ser? Ponham aí que gostavam de ver a Cláudia, uma receita da Cláudia. Eu acho que era muito giro. Muito giro. Uma receita, estamos quase a chegar, salvo seja, mas para o Natal, pronto, já estamos a pensar nisso. Então acho que era uma ideia gira. Boa? Quem sabe, Quem uma sabe? surpresa assim. Pronto, um dia destes. Começamos o Cláudia na programa e a cozinha. Cláudia está na cozinha. Hashtag Cláudia na cozinha. Obrigada. E temos uma convidada. Claro! Esperemos que não esteja a ficar assustada e que também goste de chá. E de bolachinhas e da Cláudia na cozinha. Estava bem, hoje temos connosco a Marlene. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Confortável? Sempre. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E gosto de chá e gosto de bolachas. E gostava de me ver na cozinha? Sim, parece-me que sim. De avental. Só se me arranjarem daqueles chapéus. Eu tenho do meu filho, não sei se te cabe. Pensei que fosse difícil. Eu tenho muito do meu filho. difícil. O meu filho tem um avental e um chapeuzinho. Muito giro. Muito giro que a avó lhe ofereceu. Personalizado, Cláudia. Isso também é E atrás, na Sei. cozinha. Talvez a produção esteja a ouvir. Bem, mas faço hoje, nada. hoje não vamos falar de cozinha, Não. mas vamos falar com a Marlene, que é o quê? O que é que a Marlene faz? Eu sou terapeuta de fala. Pronto, Opa, como eu preciso. precisas de terapeuta da fala. E, Aqui estamos nós. E o que é isto da terapia da fala? Bem, a terapia da fala é algo que atua, que ajuda na parte da comunicação, na parte da prevenção, da intervenção e dos estudos, tudo aquilo que tem a ver e que está relacionado com a comunicação humana, verbal
e não verbal, não é? Nós damos às vezes muita importância ao verbal, àquilo que nós falamos, àquilo que nós ouvimos do outro, mas esquecemos também do não verbal, as nossas expressões, que ajudam muito às vezes a compreender certas dicas, não é? Certas irritações, ou emoções mais extremas. Exatamente. É aquela expressão que vem de cá de dentro para fora. E a terapia da fala atua exatamente nessas áreas. E a pergunta, claro. Porquê que seguiu esta área? Bem, eu sempre gostei das áreas que ajudassem a ajudar as pessoas. Inicialmente até, por acaso foi engraçado que eu ontem estava a falar sobre isso, queria ir para a fisioterapia, que é assim um bocadinho diferente da área da terapia da fala, é mais muscular, do corpo, aquilo tudo. Mas depois tive conhecimento da terapia da fala e então foi uma área que me fascinou, exatamente porque por ajudar a reabilitar, não é? Não é exclusivamente da reabilitação de uma pessoa que necessita de comunicar perfeitamente, ou quase perfeitamente, mas essencialmente desta área. Gostei e chamou-me muito a atenção. E quem é que precisa de ter uma terapeuta da fala? Tipo eu, a José. Estava-me a lembrar agora de uma coisa. Quem precisa pode ter ou não alguma alteração ou perturbação, mas a terapia da fala atua desde os bebés, desde o recém-nascido, até aos adultos. Portanto, passa por todas as faixas etárias, dependendo aqui dos níveis e das alterações que possam existir ou não. Portanto, desde o recém-nascido, parece que é assim, desde muito, muito, muito cedo. O que é que um recém-nascido precisa ou pode-se fazer? Quando sai? Exato. Exatamente. Como a Cláudia dizia, que deu um presente ao filho, que foi Isso. a filha. Deu um presente, uma surpresa, surpresa! Exatamente. Vais ter uma mana. Normalmente, quando a terapia da fala atua no recém-nascido, não é... Claramente não é para ele estar a falar com um mês ou com 15 exatamente. dias. Ai, o meu filho fala muito antes do teu. O teu filho só falou aos 2 anos. O meu, um mês já estava a falar. Isso era assustador. Não. Isto abrange uma área da terapia da fala que se chama deglutição, ou seja, a parte de o engolir, digamos assim. Muitos recém-nascidos, os prematuros, ainda não têm certos reflexos que são importantes para a vida deles e então a terapia da fala atua no sentido de ajudar a melhorar esses movimentos para conseguir pegar no peito da mãe, conseguir mamar em condições para que depois tenha um bom desenvolvimento. Ou seja, não é bem o bebê recém-nascido, mas é o prematuro, aquele que já nasce com... Porque, pronto, o prematuro, nós já estamos a pensar que ele não nasceu no tempo ideal, ou seja, não está completo certas coisas que já deveriam estar. Porque às vezes as pessoas só pensam, ou têm aquela ideia, e as grávidas no final da gravidez quase todas pensam, ai, já estou desejosa que isto passe, que nasça rápido, porque estão desejosas de ver o filho, mas também porque, pronto, no final da gravidez já pesa, já custa, sim. a pessoa fazer a vida normal e tudo. Mas realmente há aquele tempo determinado por alguma razão. Exatamente. E embora que a partir de algum tempo os bebés não entrem em risco, não é? Pronto, e desejável seria que todos nascessem no tempo certo, a verdade é que às vezes há pequeninas coisas que fazem a diferença, não é? Exatamente. E neste caso, a parte da alimentação é muito importante para depois o bebê continuar a desenvolver-se e a ganhar peso, não é? Que é muito importante quando eles nascem. Mas estas pequenas coisas são muito importantes para que eles depois consigam amamentar, consigam desenvolver em todas as áreas que é importante. É curioso como é que a terapia da fala ajuda. Sim, sim. Está em todo lado, Sim, está em todas as idades. Quase, sim. E quando foi para este curso, já sabia que isto era assim tão abrangente ou foi uma coisa que foi sendo descoberta? Foi sendo descoberto, aliás, com as matérias, com as cadeiras, com os estágios, porque na escola onde eu tirei o curso, nós vamos fazendo estágios desde o primeiro ano até o último ano. O meu curso demorou 4 anos, sem repetir, claro, sem nenhuma cadeira por trás. Não estávamos aqui a fazer nenhum tipo de julgamentos de valor.
Não. Tem ar de boa Em nós- aluna. Portanto, Sim, acreditamos que sim. Não, desde o primeiro ano que nós fazemos estágios de observação em creches, e nós acabamos por ter acesso às crianças, aos adultos, às várias áreas que abrangem a terapia da fala. E nós vamos descobrindo. Havia coisas que eu não fazia a mínima ideia, como, por exemplo, a parte mesmo da deglutição. fazia parte, portanto, no fundo, que está enquadrada, não é? Nessa Exato, terapia. por tudo o que seja, ou seja, cabeça, cérebro, não é? Como parte da comunicação, a deglutição, aqui a parte da motricidade orofacial, a parte de não verbal, de conseguirmos expressar aquilo que nós queremos dizer, a voz, que também faz parte, portanto, tudo o que está aqui nesta área. Basicamente fala, aqui para cima. Pronto, que não seja aos ouvidos, acho eu. Só vocês Mas tratam. interfere. Mas interfere, Mas pois, interfere. porque se não se ouvir, não é? É mais complicado. É mais complicado. É mais falar, complicado. Não é? Porque aprendemos por repetição, não é? Também, sim. E então, começa aqui desde os bebés, podemos se calhar fazer aqui um resumo geral. Crianças, eu acho que muita gente já hoje conhece o que é uma terapeuta da fala e no nível das crianças já vamos também falar um bocadinho mais sobre É isso. muito procurado, não é? A nível das crianças. Sim. Eu acho que É ela é mais. mais conhecida, não é? Sim, e se calhar associam muito mais a terapia da fala, o terapeuta da fala às crianças, que é ou fala mal ou começou a falar mais tarde. Sim. Na parte escolar, se calhar já não tanto, mas nós ajudamos na parte da leitura e da escrita, porque tem a parte da compreensão, também tem a parte não verbal, que é a parte do escrever, o de ler. Mas essencialmente nós acabamos por ser identificados mais para crianças. Mas também há para os adultos, não é? Isto Sim. é só para fazermos aqui tipo um resumo Sim, e toda a sim, gente sim, entender sim. o que é que isto Passarmos- abrange passarmos e por depois todas as vamos idades. aqui entrar em Sim, alguns sim. pormenores que já combinámos que hoje vamos falar. Mas também adultos. Nos adultos. Porquê nos adultos? Pode acontecer quando há alteração ou quando não há. Eu engasguei-me a dizer isto, não foi? Pode Vamos acontecer falar quando há sobre alguma gaguinhas. alteração, quando há alguma perturbação ou quando não há. Ou seja, quando há alguma perturbação, podemos pensar aqui em rouquidão na voz. Quando não há, normalmente as profissões que estão ligadas à utilização da voz querem melhorar a sua performance, o seu alcance de voz, como os professores, os apresentadores, não é? Jornalistas. Os jornalistas, os locutores de rádio, têm que ter muita atenção a Os esse. de rádio já falam sempre assim, olá, bom dia. Mas também Mas nós estamos nas tardes, olá, esta é a sua tarde, já não se pode falar assim, não é? Mas colocam sempre a voz aqui um bocadinho... Exatamente. Mas lá está. Mas podem melhorar essa performance sabendo quais são as técnicas que devem utilizar a sua voz, para também não desgastar e não utilizar incorretamente a voz, que muitas vezes é o que acontece e que leva depois à rouquidão. Pensando em alterações mais graves, que também está associada à comunicação, pessoas que sofram de AVCs, traumatismos cranianos, Que deixam de falar ou de não se expressar corretamente. dependendo da área que foi afetada, pode afetar a parte da compreensão, a parte da expressão, quer numa área ou noutra. E agora vou aqui atirar para fora de pé porque não faço ideia. Portanto, é mesmo uma pergunta que eu não faço ideia, nem pesquisei para ver, mas me lembrei. E aquelas pessoas que às vezes já são com mais idade, não é? E que começam às vezes a já não se saber expressar tão bem e que algumas ainda têm consciência que não se expressam bem, ou seja, deixam-se de se expressar bem, têm essa consciência, ficam irritados com isso. Isso ainda há alguma coisa a fazer ou nem por isso? Ou seja, aqui depois entra na parte da demência, não é? Das alterações, das perturbações da demência. Nós atuamos na parte da comunicação, sim. Muitos adultos, não é, que infelizmente acabam por sofrer com esse tipo de doenças, têm que recorrer à parte da comunicação. E normalmente a terapia da fala, aquilo que ela faz é arranjar estratégias para que a pessoa não deixe de comunicar, porque é essencial para o ser humano nós conseguirmos comunicar com outra pessoa e ainda mais ser entendido. Claro que
nos primeiros momentos, quando têm consciência disso, é muito frustrante. É muito frustrante, não é? É muito frustrante. Quando a pessoa quer comunicar, mas entende que não consegue. está a conseguir, portanto, ainda esse nível de demência ainda é ali, sei lá, médio, não sei explicar, mas dizer que não é completo, a pessoa não perdeu a mesma noção que não sabe falar, não é? Exato. Mas lembrando aqui uma coisa também muito importante, nessas áreas a terapia da fala nunca atua sozinha. Ou seja, aqui é muito importante a parte emocional, portanto vamos buscar a parte da psicologia. É muito importante nestes casos acompanhar a parte emocional também, não só da pessoa em questão, mas também da família e envolver nessa área. Mas normalmente o que é feito é arranjar estratégias, aquilo que nós sabemos. Pronto, não são cartões, mas agora já temos os tablets e essas coisas todas que acabam por ajudar aqui a parte da comunicação Para também a pessoa nessas tentar áreas. comunicar Sim. Quem diz o adulto também diz, na parte das crianças isso também acontece. Nós pensamos nas partes das paralisias cerebrais, por aí fora também. Qual é o mais desafiante? Crianças, adultos, depende também das situações, não é? Sim, depende das situações, depende aqui da gravidade da alteração e da perturbação e, na minha opinião, influencia muito também a própria pessoa, a predisposição para, quer seja mais pequeno, criança, ou quer seja adulto. Eu gosto mais de trabalhar com crianças, pronto, Sim. não há volta a dar isso, mas claro que já trabalhei, claro que se houver algum caso que tenha que acompanhar um adulto, claro que eu farei isso com todo o gosto, como é de esperar de um terapeuta da fala. Mas há sempre, pronto. Temos direito, temos as nossas temos direito a ter claro. preferidos. Claro, não é? claro. Exatamente. Sim, Trabalhamos sem com dúvida. profissionalismo com todos, Sem mas dúvida. direito a preferidos. Não é? Mas aquilo que puxa mais ao mais complexo é mais desafiante. Às vezes pode ser assim um bocadinho, não digo frustrante, mas de queremos conseguir ajudar, seja a criança, seja o adulto, mas tudo aquilo que desafia, claro que é acaba por ser um bocadinho mais complexo, mais desafiante, mas isso às vezes também dá luta. E essa luta traz prazer. Pica. Então, existem, há pouco falou que existem várias perturbações da comunicação, não é? Sim. Vários tipos ou vários níveis. Quero Sim. explicar estes vários, vamos aqui falando um bocadinho e dar aqui hoje uma aula também para as pessoas entenderem. Para nós? Para nós e também porque quando nós entendemos melhor um assunto e às vezes somos deparados com certas coisas, conseguimos ou estar atentos a um sinal de alerta que se calhar não estaríamos, ou por outro lado, alguma coisa que estava a ser um stress, na realidade aquilo se calhar é só uma coisa normal. E falo isto porque de certeza temos mamãs a verem-nos em casa, que estão com os seus bebés, ou que têm uma criança doente em casa, e pronto, e neste caso para as mães, ou está de folga, exatamente, pronto, e está-nos a ver férias, pronto. Eu penso sempre muito naquelas mães que estão em casa de baixa, não sei porquê, nas mães que estão em casa de baixa De licença. e naquelas, exatamente, de licença de maternidade e naquelas senhoras que já vivem assim esta boa vida de já trabalharam e agora fazem o que lhes apetece e apetece-lhes ver a conversa das mulheres. Exatamente. Isso é que é. Isso é que vida. Isso é que é. Isso A que me verdadeira apetece. vida trabalhou uma vida inteira e agora pode gozar de estar reformado e quem faz isso com saúde, com alegria e com goze vida. bem. Exatamente. Aproveite. Eu acho que isso Bendito descanso. é sinal de muita alegria e de muita gratidão que as pessoas devem ter por estar nesse dia, não é? Então, As perturbações. perturbações, vários níveis Vários níveis. Falo, isto é. Mas ela memorizou, ela sabe o que é que tem a dizer. Sabe o que é Estou que... concentrada. Perguntei. Estou Então, concentrada. Vários níveis ou vários tipos de alteração que acontecem. Podemos falar da parte da comunicação, ou seja, vai envolver aquilo que eu compreendo do outro e aquilo que eu consigo expressar, aquilo que eu consigo falar. Pronto. Normalmente a terapia da fala, quando atua nesta área da comunicação, está relacionado com aquilo que acabámos de falar, com os AVCs, com os traumatismos cranianos, com paralisia cerebral. Nestes casos, como já vêm do hospital, portanto, automaticamente já estão sinalizados, já estão encaminhados para que tenham uma intervenção eficaz e, nestes casos, quanto mais cedo, melhor. Sempre. e para as crianças não se aplica isto, não conseguirem comunicar?
Crianças pequenas. Se for associado, quanto mais cedo, precocemente, é sinalizado, encontrado aqui alguma alteração a nível cerebral, digamos assim. Ok. Se pensarmos na parte da paralisia cerebral, automaticamente eles já estão encaminhados para a terapia da fala. Uma das áreas, não é? Tirando as outras áreas também. Claro que quando eles fazem aqueles primeiros testes, não é? O bebê, assim que nasce, já tem aqui alguma informação da predisposição, se poderá ter um desenvolvimento normal. É isso que quer dizer a predisposição, não é? Exatamente. É uma expressão, uma palavra que os médicos usam muito e que as pessoas às vezes não entendem bem o que é que quer dizer. Predisposição quer dizer que tem mais propensão, ou seja, tem mais probabilidade de vir a sofrer de alguma seja parte, do que for, sim, que o médico diga. Sim, alguma alteração. Não quer dizer que vai obrigatoriamente sofrer disso, exatamente, quer dizer que mas é algo que deve estar em alerta. Pronto. Lá está. É como a predisposição para a obesidade, para os diabetes, todas essas coisas. Exatamente. Aqui, então pronto, na área da comunicação. Depois temos na parte do discurso, em que nós falamos, que é o que nós vamos falar mais daqui à frente. Do discurso, daquilo que nós falamos. Eloquente. Ora bem, portugueses e portuguesas. Hoje estou-me a portar mal, não é? Isto tem dias assim. Foi a Cláudia com a história do chazinho e das bolachas. Acho que foi isso. Hoje fez-me assim um entusiasmada. Fiquei entusiasmada. Acho que vou beber um chazinho depois a seguir para o lanche. É do tempinho, é agradável a seguir ao almoço. Sabe sempre bem um chazinho. Para a digestão fluir melhor. Isso. Então, vamos lá. Português discurso. e portuguesas. Estou a ver que vocês estão-se a perder. Não. Discurso. Temos a parte da fluência do discurso, não é? Que pode haver ou não uma alteração. Podemos ter o exemplo de pessoas que falam muito depressa ou o oposto, que têm bloqueios, que quebram ali no ritmo. Que recorrem ao que nós chamamos de bengalas. Portanto. Ou há uma palavra, ou o silêncio. O silêncio. Ou o silêncio também, não é? Mas não pode haver as duas coisas. Falar muito depressa e muito... Eu acho que isso me acontecia... Não, eu acho que isso me acontecia quando eu era mais... Agora já não tanto, tento controlar. Que falava tão depressa que eu acho que às tantas já nem sabia onde é que eu estava. Tipo, a minha cabeça parece que fluía à minha frente. Espera lá aí. Mas falar devagar, e depois acho tinha que aconteceu. Só quando eu me esforço muito. Estás a ver? Viste que eu para a Mas é a organização do pensamento, lá está. A pessoa vai, Porque ela sentiu-se atacada. Não. Aquilo vai tão depressa. Por exemplo, eu acho que o meu filho às vezes lhe acontece isso. Ele quer dizer tantas coisas que vem isto, e depois são tantas coisas que eu agora não consigo pegar, pôr isto num discurso e espera lá. Isso acontece. Estás a ver? Então são as duas coisas ao mesmo tempo, estás a ver? O que não implica que seja uma perturbação ou não. Claro, uma alteração, eu não acho que seja uma Eu acho que é perturbação. falta de organização. Pronto. Eu sou organizada, desarrumada. Eu tenho tanta coisa na cabeça e quando falo e salto para um lado para o outro e depois calma, porque a pessoa não está na minha cabeça. Exatamente. Vamos voltar. Como nós nos compreendemos. Vamos bem, até vimos de cor de rosa as duas. Mas lá está, isso é a diferença entre o adulto e a criança. É que a criança não tem essa maturidade de organizar. Pronto, vamos parar. Espera, eu quero dizer isto. Vamos com calma. E entender que não está a conseguir transmitir a ideia. Exatamente. Por isso é que depois, pronto, quando somos adultos já conseguimos gerir muito mais esta área e conseguir parar. Não, calma, já estou a pôr o carro à frente dos bois, vamos ter calma. Como é que se ajuda uma criança assim? Era isso, porque o meu filho às vezes quer falar e baralha-se a Deus. Calma, repete lá outra vez. Porque ele tem muita coisa também na cabeça, só que também não fala corretamente. Ele tem 4 anos. Quantos anos é o meu filho? 4 anos. Pronto. Era suposto eu saber e tu não. Certo. Tem 4 anos e ele ainda não fala corretamente. E então, quando fala, e depois repete, eu assim, calma. Voltamos atrás. O que é que tu queres dizer à mãe? Isso é uma maneira de os acalmar e levar para conseguirem o que eles querem transmitir. É mostrar que eles têm tempo para comunicar, que nós não vamos para lado nenhum.
que nós não estamos com pressa. E essencialmente, dar esse tempo para que ele possa organizar as ideias que ele quer dizer e falar naturalmente. Porque a criança, nós pensamos assim, no final do dia, vem da escola, vem da creche, quer contar tudo e mais alguma coisa à mãe, ao pai, o que é que fez, o que é que comeu, o que é que disse, o que é que não disse, o que é que a professora fez, o que é que... Então, calma, a mãe está aqui. Pronto. Então, vai ter o seu tempo para ele organizar a sua própria, aquilo que ele quer dizer, para depois conseguir dizer naturalmente. Não podemos ser bruscos com eles, tipo, Exatamente, a pressionar, dar tempo. não é? Não, é muito importante nas idades mais precoces, nos mais novos, portanto, a partir dos 2 anos, nós não pormos nenhuma pressão neles, porque só vai piorar e agravar. Ou seja, se calhar já me estou aqui a adentrar um bocadinho, A conversa mas a conversa Sim, está nós a vamos fluir. falando, porque nós hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Gaguez, não é? Exatamente. Pronto. Exatamente. Temos, já falamos. Ainda vamos falar, agora estamos a falar sobre estas crianças que falam depressa demais ou que não conseguem expressar, não é? Exatamente. Tudo abrange esta área também, para as pessoas lá perceberem, percebes? Percebo. Mas essencialmente é dar tempo para que consigam organizar o pensamento daquilo que querem fazer, e a pressão nunca é bom. Nunca é bom nós pressionarmos muito a criança. Vá, mas diz, como é que tu queres dizer? Ou é isto que tu queres dizer? É o outro? E a criança fica nada. já Olha, começa a ficar senta-te aí e baralhada. pensa, mas é. Pronto. Não é bom de todo fazermos isso a uma criança. Mas Temos às que dar vezes nós espaço. próprios estamos nesta pressão Impaciente, quando é alguma coisa que precisamos saber, mas foi, não sei o quê, mas foi, fizeste, comeste, lanchaste, comeste ou não comeste? Temos esta Exatamente. tendência, pela vida corrida, que é, não é? A nossa Exatamente. sociedade corre muito, as mães correm muito, são quando eles chalejam, multitasking. Quando eles chalejam, ficam com aquela coisa e não sabem explicar o que é que dói. Acontece? Sim. Exatamente. E, portanto, aqui a solução é tranquilizar. Exatamente. Temos tempo para falar, falamos no teu tempo e corrigir as palavras quando eles dizem palavras erradas. Sim ou não? Sim, sempre, mas não com pressão. Pronto. Não com pressão. Que seja uma coisa natural. Por exemplo, a criança disse uma palavra mal, eu posso dar o exemplo da minha filha, que diz... Já tem A minha filha tem 2 anos e 8 meses. Não vai perguntar a mim também, não. Claro, Cláudia. Só para saber. 2 anos e 8 Piada, meses. perguntaste a Pronto, idade da ainda tua filha. tem 2, mas já a está quase caminho nos dos 3. três, A caminho sim. dos 3. E que ela diz sutrinha, surtinha, ou seja, frutinha, A surtinha que é aquelas frutinha. bolsinhas Sim. de fruta. Pronto. E eu, como mãe e terapeuta da fala, e às vezes um bocadinho chata, Pois. Deve ser As mães são assim. Pois é, isto deve ser muito difícil ser mãe e terapeuta da fala, não é? às vezes... Ajuda, porque ajuda, mas é muito. Deve ser muito. Qualquer coisinha já está ali a ver todos os sinais, tudo aquilo que a gente nem liga. Não é? Sim, Pois. sim. Usar a sua filha para experiência. Não, isso não. Por acaso houve um dia que eu pensei assim, vou aplicar aqui o teste de linguagem, já tem 2 anos e meio. Não faz, Marlene, não faças isso. Não, até porque tinha que ser uma pessoa fora para não ter aqui o contexto emocional envolvido, claro. E porque as mães percebem os gemidos ou os grunhidos, todas as coisas dos seus filhos, não é? Exatamente. Ela disse isto, ele disse isto. Ok, não é? Mas é importante, pelo menos a partir daí dos 2, 3, 4 anos, ser compreendido por uma pessoa de fora. Ok. Por todos. Este é um indicador que se deve estar em alerta, que é se é só compreendido pelos de casa ou por aquelas pessoas que só se vê de vez em quando, ou no café, ou os vizinhos também. Ser compreendido em algumas palavras, não é? Porque quando eles têm 2, 3 anos ainda não conseguem dizer tudo. Não? Já devia ser compreendido em tudo? É assim, não tem todo o espectro dos sons que eles deveriam fazer 2, 3 anos, porque eles só completam aqui a aquisição dos sons todos da nossa língua portuguesa 5, 6 anos antes da entrada escolar. Aí sim, é muito importante Que eles já falem que eles tudo. já falem E que tudo todos, corretamente. sim. Exatamente. Agora, 2, 3 anos
3 anos, 3, 4, já deverá ser compreendido por pessoas de fora. Embora não consiga fazer todos os sons, Ou seja, Mas- as pessoas compreendem uma palavra, mas que está mal dita, mas as pessoas compreendem que a palavra é isso. exatamente, nesse Pronto, sentido. ok. Porque há sons que eles não dizem, portanto vão omitir ou substituir por outros. Mas mesmo assim, na palavra, na íntegra, conseguem compreender a palavra. Isso é importante. Por exemplo, o meu filho, que está quase a fazer 7 anos, tem muita dificuldade com uma palavra da escola, que são os sinónimos. Sinónimo. Também. Oh pá, é tão engraçado, porque estamos sempre a repetir a palavra e quando lá aparece nos trabalhos de casa, que já aparecia no ano passado, ele já está este ano a começar o segundo, ele diz sempre, opá, diz várias maneiras, mas sinónimos, eu já lhe disse, Simónios, não? simónios, simónimos, eu já lhe disse, filho, sim, nonimos. Já tentámos dividir, já tentei arranjar. Mas tipo ele coisas. arranjar outras, não Mas, por dizia exemplo- sempre da mesma maneira porque ele está a tentar chegar lá. Mas pronto, Exato. e isto para dizer que É um ele treino. e que ele fala, eu acho que ele até fala corretamente, pelo menos acho que as pessoas o entendem quando ele decide falar, porque ele às vezes é um bocadinho só metido na vida dele. Sai ao pai. Não, ele, não sei. não, ele sai à mãe, Sai? ele fala pelos cotovelos, só que nessa parte do pai é quando está à vontade. Quando está à vontade, fala sozinho, fala com tudo, fala com os bonecos, fala com a vida, faz as histórias, conversa completa, fala altíssimo. Oh meu Deus, é ruim. O Afonso. Exatamente, mas tem que estar num meio ambiente Ok. desse. Enquanto que a Ruth nunca precisou de meio ambiente para nada, é indiferente. Ruth Muda está onde sempre à estiver. vontade. Não estou, mas Se calhar ele está a estou. treinar depois quando for um bocadinho mais velhinho, pronto, com ou Não, sem Falar com o ambiente. povo. Eu já Eu contei disse, aqui meu povo. na minha primeira temporada, como eu costumo dizer, na minha primeira temporada do Conversa de Mulheres, já contei aqui que eu com 2 ou 3 anos eu ia para a janela conversar com as pessoas e quando não me respondiam refilava. Portanto, acho que não é bem... Pronto, ok, a janela era dentro da casa da minha avó, lá no primeiro andar, ou no resto do chão, isso não sei. Mas pronto, portanto, não é isso. Mas para dizer que também às vezes há palavras que são sei lá, obstáculos, são montanhas Sim, mais complicadas sim, sim. e que eu nem sei porque é que essa palavra é difícil, porque ele diz outras mais pelos complicadas. sons? É porque eu acho que para ele é porque é muito idêntica e porque não faz sentido. E não é uma palavra... Eu não ando sempre lá em casa a dizer então, qual é o sinónimo de não sei quê. Mas eu fazia isso de corrigir. Eu sempre corrigi o meu filho e acho que fiz da maneira certa, que foi sem pressão. Por exemplo, ele dizia, imagina, automóvel. Sim, o automóvel era verde. Ah, que engraçado. Ou seja, eu não o estava a corrigir, eu repetia a palavra Sim, corretamente. corretamente para ele ouvir aquilo corretamente. E eles vão assimilando, sim. Agora sim, que ele já é um bocadinho mais velho, já há palavras que eu digo, oh, filho, então, esta palavra tens que dizer bem. Os sinónimos eu não estou a ser muito... Tem tempo. Sinónimo. Sim, noni, como é que faz a ambulância? Noni, já fiz isto tudo. Mas, e depois CI. N-O. Não, vai tendo tempo para assimilar eu a rio-me, conversa. porque como já sei que aquela palavra traz alguma água no bico. Pronto, coitadinha da criança. Não é nada coitadinha. Então, mas Bem, estávamos sim. aonde? Onde é que nós já fomos? Então, eu estava na correção de mãe, terapeuta da fala. Ainda temos que ir à Laurinha. gaguez. Claramente ninguém aqui é gago hoje. Pois, exato. Mas estava a dizer, mas isso que disse é muito importante, que é, e que tínhamos falado, sem pressão, dar a palavra certa, porque a criança depois vai ouvindo, vai assimilando. Lá está, é o input da palavra correta, não damos ênfase à palavra errada, e depois ele vai interiorizando, e há um dia que sai automóvel. Exatamente. Em vez de automóvel. E eu gostava de reforçar isso, porque uma coisa que eu vejo com muitas mães e pais mais novos, mais velhos, que fazem é que acham piada porque o bebê, porque a criança diz aquela palavra que, pronto, como o meu filho Sim. tem os sinónimos e eu faço isso agora com ele e rio-me, não é? Mas que a pessoa acha piada e às vezes já em casa toda a gente já diz aquela palavra como a criança diz, porque é a pupa, ou sei lá, qualquer Sim, coisa. sim, Em vez de sim, Xuxa diz sim. pupa e agora é a Sim. pupa. Eu estou a Sim. dar um exemplo que não é de ninguém, espero eu, só para dar. E a pessoa, todos repetem aquilo e isso não é positivo, não é? Não é positivo, vai ser mais difícil depois para alterar para a palavra certa e a criança não vai estar a ouvir a palavra certa para depois conseguir produzir a
a palavra correta. Claro que não é de todo. É muito engraçado, como eu costumo dizer e digo às vezes ao meu marido, é muito engraçado, mas nós não rimos à frente dela, rimos depois. Que é difícil. Às vezes é tem aquela difícil. piada daquelas coisas maravilhosas que eles dizem. Sim, eles dizem muitas coisas engraçadas Tem e fofinhas. piada. E Tem piada, fofinhas, sim. mas dizemos a palavra Até certa. quando eles dizem uma asneira sem querer. É isso, tem piada. Porque eles dizem às vezes sem saber que estão a dizer Eles uma nem asneira. sabem. Exato, Sim, mas dizem por uma exemplo, palavra fruta. errada. Exatamente. Exato, às vezes é uma Tem palavra piada. complicada. É difícil a pessoa não se Tem rir piada. dessa. Já trabalhei com uma criança que trocava o F pelo P, sim. Então, E não, quando e chegávamos não tem a essa maldade palavra, nenhuma, não tem maldade. Isso é porque não tem consciência, porque Nós a pessoa... é que temos maldade na Sim, cabeça. temos, Nós, nós estamos uma etapa à frente. Nós já estamos a pensar à frente. Exato. Mas lá está, é dar sempre a palavra certa. Por sílabas, como foi dos sinónimos. Sim. Às vezes há palavras que não se consegue explicar, que eles trocam... Nem vale a pena nós pensarmos muito. Qual é que foi? Ainda hoje estávamos estávamos muito em cima da hora para vir e o meu filho diz: já sei, vamos pela outra estrada, que é tipo outra estrada. Lembra na cabeça dele, é outra estrada. E nós dissemos: não, filho, é autoestrada. E depois o meu marido disse-lhe: é auto de automóvel, é a estrada onde andam os automóveis, para ver se ele percebe tudo aquilo. Claro que eu sei que ele já está neste nível, quando ele era pequenino, Claro, eu não iria lhe explicar tudo isto. Mas foi a conversa, e ele ficou a olhar e ele repetiu: autoestrada. Eu disse: tens que saber dizer bem para depois escreveres corretamente. Exatamente. Porque agora, na fase em que eles estão a escrever, é super importante. Não é? Sim. Porque eles escrevem de coisas que depois são indecifráveis, porque na cabeça deles aquilo... Vão escrever como falam, que é o que nós Exatamente. costumamos dizer. Mas isto é muito importante. Primeiro, a correção deve ser feita consoante a idade, não é? Quando são mais velhinhos é importante quando nós explicamos, porque faz todo o sentido E explicar. ajuda a decorar, não é? Ajuda a decorar, ajuda depois da próxima vez que ele for dizer, não é autoestrada. Porque é outra estrada, porque nós vamos por uma que tem outra. trânsito, vamos pela outra. Faz todo o sentido Todo na o cabeça dele. Muito bem pensado. Mas na cabeça deles tudo tem lógica. Tem, tudo exato. tem lógica. E como eu estava a dizer há pouco, antes da entrada para o primeiro ano é importante ter os sons todos direitinhos, para depois, quando estiverem a escrever, escreverem a palavra de acordo com o que dizem, mas não erradamente e certamente. A palavra certa, claro. Bem, diz. Eu só queria dizer, Diga o que quiser. antes de entrarmos É no isso. tema de É que hoje, eu estou a é ver só ali, mais uma pergunta. Nós estamos a correr contra o relógio. O relógio hoje, não sei o que é que se passa Já com voltamos. este relógio hoje. Há dias que a gente olha para ele e ele não sai do mesmo sítio. E hoje está ali a andar, a correr. Está tudo controlado. Só mais uma questão relacionada aqui. Sim, que Claro, e que é as perguntas de lá de casa também. sim, que é, quando eles começam a falar, qual é o papel dos pais? É falar corretamente ou falar palavras Abebezadas. abebezadas? Por exemplo, Simplificadas. a única palavra que eu acho muita piada é xixa. O meu filho ainda diz xixa, por causa que a mãe diz xixa. Só que ele já tem 4 anos e não é correto, eu já o corrijo, não é carne. E com a mais pequena, que tem 1 ano e tal, eu já tento não dizer xixa, porque para não chegar ao nível do irmão, porque chegar a 4 anos e dizer eu quero xixa, culpa minha. Sim. O que é que achas Não sobre vamos, isso? não vamos atribuir culpas. A culpa é tua. Eu acho que a culpa minha. é tua. Pronto. E pronto. Então, o papel Mas dos pais... Pede desculpa. Ao filho. Bem, o meu marido dizia, não digas isso. Eu, também. Mas, epá, eu acho uma palavra tão fofa. Eu até posso dar um exemplo que eu ouvi mesmo ontem, que foi uma mãe a falar com o meu filho, não sei quantos anos tinha, mas calhar devia ter uns 2 anos por aí, e perguntou o que é que a filha tinha almoçado. E depois ela disse, então não comeste nem xixa nem peixe? E eu fiquei a pensar, automaticamente eu olhei, eu pensei assim, então mas nós dizemos peixe, por que não dizemos carne? Não sei, pancadas. Não sei. Xixa é E agora é mais fácil para o seu filho dizer carne? Ele já diz carne? Se eu corrigir, ele diz. Sim. Mas automaticamente a primeira coisa que sai é xixa. O que é mais fácil? As Era já palavras. ter- Só mudar a palavra. Não ponhas só a mim. Eu sinto uma pressão.
Foquem, close-up na Cláudia. Eu estou a corrigir, eu Ou estou a seja, deixar de dizer xixa. a palavra é igual, ao xixi ou carne, pronto, ok. Tabloides Aqui temos da manhã. o R no meio, é um bocadinho mais difícil de pronunciar. Mas, efetivamente, depois, a longo prazo, o que é que vai sair primeiro? Vai sair xixa. Mas se já for carne, vai sair xixa. Mas se for carne, automaticamente já vai dizer carne. Então, portanto, Agora já o fizeste mal com o correto... primeiro, mas agora corrige para a segunda. Agora, a mais pequena já vai dizer carne. Pois. A primeira coisa que ela vai dizer é carne e não xixa. Eu às vezes ainda digo Mas- xixa. Eu estou-me a corrigir. Mas, pronto. Como eu costumo dizer, é com tudo com peso e medida. É como o carinho, o amor e os mimos. Nós não podemos cortar. Porém, Sim. não podemos dar em excesso. Porque eu pensei. Pá, há tempo para tudo. Há o tempo da xixa e depois passa-se para a carne. Mas depois pronto, para isso eles é mais influencia. difícil, não é? Exatamente. Sim, exato. É mais Para eles é difícil mais depois difícil. Era isso que eu queria interiorizar. chegar. Porque eles estão a fazer o input, eles estão a assimilar todas as palavras que nós dizemos, eles vão assimilando e vão dizendo aquilo espontaneamente. Sim, sim, sim. Portanto, se eles estiverem a ouvir a xixa, o popó, agora Pois também não me é. estou a lembrar de mais, mas nesse sentido, a teté, como a Xuxa, em vez de ser a Xuxa, a teté, ou a Pepa, ou Mas por aí fora. a Xuxa, pronto, é um nome como outro, mas a Teté supostamente também devia-se ir embora lá de casa cedo. Portanto, quando eles Também. falassem, a Teté também, Também, devia também. ir. Portanto, pode ser que a Teté, se for... Tem alguma coisa a ver com Xuxa? Não? Ajuda? A Xuxa desajuda. Ajuda. Desajuda. Ainda há pouco tempo ouvi alguém dizer assim, então nós introduzimos a Xuxa, nós é que damos a Xuxa, não é? Criança nasce sem Xuxa. Opa. Eu vou sair daqui com um peso. Não, vamos acabar a falar da gaguez. A criança nasce sem Xuxa e depois nós temos de tirar a Xuxa. Nós damos uma coisa e depois tiramos. Portanto, Somos maus. mas Mas dizemos não X, não aguentamos estou a eles a brincar. chorarem. Pois não. Noite desafio. E depois precisamos, pensamos, vou buscar outra Xuxas. vez a Xuxa. Não é muito bom. Isto porque é que a Xuxa não... É bom no sentido em que acalma, não é? Pacifier, não é? Sim. Acalma, mas depois a formação dos dentes, a língua, o controle da saliva... Oh meu Deus, eu vou-lhe tirar hoje a Xuxa. Para. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu mandei tudo Por acaso nem sabia que a tua filha tinha Xuxa. Eu não- Ainda Não, tem- minha filha. A tua O filha. meu filho nunca gostou de Xuxa. Mas tem quantos anos? Tem quase 2. Faz em fevereiro. Pronto. Mas ela, às vezes, Acho que ainda não é aparece tão grave. Eu com duas pensava que era o Xuxas teu na filho. boca. Eu estava a ficar assustada porque eu pensava que era o teu filho. Não, meu filho nunca gostou de Xuxa. Nunca. Ainda Nunca. bem. Ele atirava a Xuxa danado comigo. Mas Porquê? Porquê? Começaste a Queria dar uma dar uma Xuxa. Estás-me a dar uma isto? coisa que me vais tirar em breve. Exato. Não estás a ser verdadeira comigo. E a Sofia adora a Xuxa. Pronto, terem atenção. Normalmente pode-se fazer duas coisas, que é uma coisa gradual, não é? Ser só para dormir. Foi o que eu fiz com a minha. Só para dormir, só quando vai para a cama. Ou então vai-se a Xuxa. Brutamente. Estraga-se, deita-se Estraga-se, fora e vai-se o aspirador come, pronto. embora. Bem, não vamos falar sobre Por aí. Xuxas porque aí a minha história seria uma vergonha. Pronto. Portanto, também há pessoas que usam Xuxa anos a fio e são pessoas mais ou menos Eu hoje normais. usei Xuxa mais tarde. Não, eu usei Xuxa, nem vos vou dizer até que idade. Eu acho que até já disse, mas foi muitos anos. Eu só deixei a Xuxa quando entrei na escola, com 6 anos. E eu era gigante. De grande, ou seja, eu parecia ainda mais velha do que eu era. O que era Xuxa. estranho andar de Xuxa na... Eu lembro-me das pessoas dizerem, olharem, mas esta menina ainda usa Xuxa, e não sei o quê. Eu lembro das pessoas dizerem. Tu Portanto, tiras a Xuxa, qual é o problema? é um bocado assim, tipo... Mas quem diz Xuxa diz Mind your biberon own também. life. Quem diz Xuxa diz biberon também. Isto porquê? Porque influencia tudo Eu aqui gosto depois muito para a parte da articulação. Mas podemos. Era só para... Podemos. Precisamos tirar gaguez. Oh, meu Deus. Eu acho que aquela... Hoje é o dia especial Dia Internacional da Gaguez. Então, o que é isto, a Exatamente. gaguez? Então, Quais é que são os sintomas e a partir de que idade é que Agora estás com pode mais ser uma... Sim, agora estou estressada. Agora juntamos tudo. Então, a gaguez, como já tinha dito há pouco, é uma alteração no ritmo da fala
que pode ser evidenciada por bloqueios, por pausas. Em casos mais graves, pode até vir associado a tiques, movimentos involuntários ou da cara ou do corpo. E pode ser, pode acontecer a partir dos 2 anos até aos 5 anos, 4, 5 anos, mas aí nós falamos de uma gaguez transitória. O que é que isto quer dizer? Como falámos há pouco, muitas vezes as crianças têm muita informação na cabeça e conseguirem organizar, não têm essa maturidade. Eles conseguem, mas ainda não têm essa maturidade para. Qual é que é o papel dos pais? Dar espaço, dar tempo para a criança conseguir falar aquilo que ela quer dizer. Importante aqui neste caso, não dar importância. O não dar importância é, então, já estás a gaguejar? Não sabes o que é que queres dizer? Ou seja, a pressão não deve ser colocada aqui na criança porque ela vai tomar consciência de que é gaga. E nós não queremos isso. Porque uma gaguez de transição dura mais ou menos uns 6 meses. Porque é ali a parte da maturidade que ela está a formar. E ela está em desenvolvimento, portanto, ainda está a conhecer-se. Ainda não é bem uma gaguez para a vida. Exatamente. É algo que pode ser só transitório. Portanto, se alguém estiver a passar isso, calma. Calma, é uma consultar fase. alguém. Já aqui seria bom já ir falar com o médico de família, com o terapeuta, como fazer. Mas aqui já estamos a tornar consciente a gaguez. E então o ideal será mesmo esperar pelo menos os 6 meses para ver se efetivamente passa, se é transitório ou não. Quando uma gaguez, digamos assim, demora mais que 6 meses, aí sim, é importante haver aqui uma atitude precoce, fazer uma avaliação, um terapeuta, ir a um médico, fazer uma avaliação para ser diagnosticado ou não a gaguez e a terapeuta provavelmente, ou o terapeuta, provavelmente depois vai dar aqui as indicações certas. Coisas que é importante nós termos consciência. A gaguez não vem de nenhum susto. Antigamente era atribuída a um trauma. Apanhou um susto muito grande e ficou gago. Isso, exatamente. Não é. Tem aqui uma prevalência no histórico familiar. Se há algum parente próximo da criança, pode ter aqui uma influência. Se algum parente, ou pai, ou tio, ou avô, é gago, digamos assim, a criança poderá ou não ser gaga. Tem mais predisposição. Tem mais predisposição para. Embora seja uma grande percentagem, não quer dizer que a criança seja, claro, não é? Poderá ser uma coisa também adquirida, se nós pensarmos em casos do AVC, porque vem da área cerebral onde está alojada a parte do ritmo da fala e que poderá ou não influenciar ao traumatismo craniano, por isso poderá ser uma gaguez adquirida, se nós pensarmos nos adultos, por exemplo, e não nas crianças. Portanto, a gaguez aqui comporta várias coisas, mas é sempre importante, como pais, nós estarmos em alerta e ajudarmos o filho ou a filha a ter um desenvolvimento o mais normal possível e dar espaço para que ele consiga comunicar perfeitamente daquilo que ele consegue falar. E se a gaguez for mais do que esses 6 meses e fora desta idade que falámos, dos 2 aos 5 anos, ela apareceu sozinha, desaparece sozinha, como é que é? Não desaparece sozinha, porque já está, não vou dizer acimentada, mas já deixou de ser transitória, mas sim uma gaguez efetiva. O que é que o terapeuta faz? Vai arranjar estratégias para que a criança não gagueje tanto. Como eu aprendi na escola, e esta frase ficou mesmo, nós vamos ajudar o gago, digamos assim, a gaguejar melhor. Ou seja, normalmente aqui está associado à parte do ritmo. Portanto, vai gaguejar sempre. Vai gaguejar sempre. O que é que nós vamos fazer? Vamos dar estratégias para que ele consiga identificar onde é que gagueja, para, digamos, dar assim uma volta. Em sons específicos? Às vezes pode ser em sons específicos, daí a importância da avaliação, para entender onde é que gagueja, como é que gagueja, se são pausas, se são
os bloqueios, se são s ou continuidade do som. Nós acabamos por avaliar quais são os pontos em que há ali, que a gaguez aparece. E depois vamos tentar trabalhar esses pontos, para que depois ou a criança ou o adolescente consiga trabalhar aí e contornar aqui a parte da gaguez. Importante também, só dizer aqui uma coisa, só para não me esquecer, muitas vezes a parte emocional, a parte da pressão familiar, a parte da pressão social, de tens que falar, tens que... a psicologia também ajuda muito para entender aqui, a nível da personalidade da própria pessoa, e arranjar mais estratégias para que na parte da gaguez não seja apanhado, não é? E não gagueje tanto. E em adulto? Não há solução? Não é tão fácil? É igual. É encontrar os pontos onde a gaguez é mais forte e conseguir trabalhar. Muitas vezes é mais fácil trabalhar com o adulto porque já tem outra percepção. E mas se calhar predisposição para trabalhar e para superar aquilo, não é? Exatamente. Mas por outro lado, se nós pensarmos, o adulto, se chegar aqui sem nenhum acompanhamento, também é um bocadinho estranho. Porque quando é identificado cedo, precocemente, que é o ideal, vai ter aqui um acompanhamento, ou da parte da psicologia, da parte da terapia da fala, para que consiga ultrapassar esta perturbação, porque acaba por ser uma perturbação. Antes de terminarmos, que conselhos daria aqui a mães, pais, que vejam que os filhos, não é, que são assim novos, porque estamos a ver que a prevenção é importante, não é? Sim. Que conselhos daria para, se viram aqui algum sintoma, seja da gaguez, seja das outras coisas que falámos, o que é que deveriam fazer? Então, no geral, se for mais pequenino, é aquilo que nós falámos, se tiver um espaço de 6 meses, dar tempo para a criança conseguir falar e expressar aquilo que ele quer dizer. Se demorar mais de 6 meses, aí seria o indicado recorrer a um profissional de terapia da fala. Os terapeutas da fala não são assim muito difíceis de encontrar. Hoje em dia encontra-se em clínicas, em hospitais, se for pelo médico de família ou pelo hospital e consultas de desenvolvimento. Económicas e que não possa ir à clínica, porque sabemos como é que as coisas são, pode ir ao médico de família expressar essa preocupação e o médico de família terá o dever de encaminhar. Exatamente, encaminhar para o profissional, para depois ser acompanhado com sessões a nível de terapia da fala. Na escola também fazem isso, não é? Mesmo Existem escolas que têm terapeutas da fala na equipa, mas outras não. O educador de infância, não é? Porque estamos a falar hoje em dia, como os terapeutas da fala já não estão assim tão escondidos, já há um tema que toda a gente conhece, os educadores e os professores já estão mais atentos, já estão mais alerta, já falam com os pais no sentido... Eles têm várias crianças, portanto, acabam por comparar ali o desenvolvimento uns com os outros. E então, eles acabam por dizer aos pais, se calhar era importante ter uma avaliação. Alertam. Exatamente. E acabam por ajudar os pais a encaminhar para o sítio certo. Temos que nos despedir, não é? E assim falamos sobre a gaguez. Exatamente. Falamos e sobre vários temas e quem fala muito assim importantes. Não é gago, que é o que se diz, mas também se é gago, tem aqui profissionais que o podem ajudar. Exatamente. Foi um prazer, Marlene. Obrigada pelo muito convite obrigada também. E muito sucesso. Muito obrigada. E nós? Nós vamos ao chazinho e às bolachas, Cláudia? Sim. Aceitas o desafio? Então não aceito. Então, e aí em casa, se quiserem também agora para o lanche, não é? E volte connosco no próximo programa pelas 15 horas. Exato, vamos estar aqui com boa disposição, com alegria. Vamos acabar assim um bocado muito. Agora estamos muito sossegadas. Animação, vamos ao chá. Até à próxima.